revelado. Faxineira tocante protege criança especial e surpreende milionário em ato incrível. Era uma manhã como tantas outras em São Paulo. O sol já brilhava forte e o barulho incessante do tráfego começava a invadir os ouvidos de quem saía de casa. Ana, uma faxineira de 35 anos, já estava de pé, preparando a lancheira de Lucas, seu filho de 8 anos. Uma tarefa que normalmente parecia simples se tornava um pequeno desafio, envolvendo a organização de itens específicos que facilitassem a rotina do menino especial. Com cada detalhe, cada carinho, Ana sonhava para o futuro dele, um futuro onde ele pudesse brilhar. Enquanto limpava a elegante sala de reuniões do prédio em que trabalhava, Ana ouve risadas e conversas de executivos em trajes caros. Aquela sala, repleta de espelhos e tecnologia de ponta, era o oposto do pequeno apartamento em que morava. A disparidade social era palpável, quase sufocante. Ela esvaziava seu coração em cada pano que passava, mas, por dentro, sua mente rodopiava com os pensamentos sobre a professora de inclusão que atendia a Lucas. O que seria dele sem ela? De repente, palavras frias e cruéis cortaram o ambiente. Demissão da professora, os recursos são desnecessários. O mundo de Ana desabou. Seu coração disparou, sentiu um nó na garganta. Sem saber, ao ouvir a conversa, se sentiu despida de seu valor, como se seu amor por Lucas não valesse nada para aqueles homens. Mas a indignação tomou conta. Ela não ia deixar aquilo acontecer. Ana precisava agir e, num impulso destemido, decidiu que se infiltraria no evento beneficente organizado por Roberto, o milionário em questão. Seria uma chance para falar com ele diretamente. Ao chegar ao evento, as pessoas a olhavam com desdém, vestidas em grifes que a faziam sentir-se invisível, uma sombra naquelas escadarias de mármore. Mas seu coração pulsava forte, como se cada batida estivesse a gritar por justiça. E então, num momento inesperado, uma criança começou a engasgar. O pânico tomou conta da sala. Ana não hesitou. Com um instinto materno à flor da pele, pulou na frente. Sua experiência como mãe a guiou em cada movimento, suas mãos firmes e seguras. Ela salvou a criança, enquanto todos a observavam, os olhares mudando de desdém para admiração. A sala aplaudiu seu ato, e ali, de repente, ela se tornou o centro das atenções. E o olhar de Roberto se fixou nela, em um reconhecimento inesperado. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance. Sério, faz diferença. Ah, conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora, vamos continuar. O fervor em Ana não diminuiu. Naquela reunião, já um pouco depois, com diretores e executivos à sua volta, ela se levantou. O coração batendo forte, esperanças acesas, ela falou sobre a dignidade que cada criança especial merecia. Sua voz ressoou na sala, cheia de emoção e coragem, enquanto Roberto a observava, intrigado, transformando seu desprezo em um olhar de reflexão. O clima em volta mudou rapidamente, e a tensão pairava no ar como um prenúncio de transformação. Ana estava prestes a mudar a história, não só de Lucas, mas de muitas outras crianças. A luta dela estava apenas começando, e a pergunta ecoava: conseguirá Ana conquistar o respeito que ela e seu filho tanto merecem? O murmúrio na sala era intenso. Ana sentiu os olhares curiosos, alguns admirados, outros ainda duvidosos, a observarem a partir de um novo ângulo. O que tinha começado como um ato de amor materno havia se transformado em um clamor social. A coragem de Ana estava plantando sementes de esperança, mas ela sabia que precisava ir além daquela sala. Roberto, o milionário, parecia confuso. Ele nunca havia visto alguém como Ana, alguém que desafiava suas crenças de forma tão intensa.
Ele se levantou devagar e, com a voz firme, pediu a atenção de todos. Se não fossem os gestos inesperados, muitas vezes ficaríamos presos às nossas opiniões confortáveis, disse Roberto, olhando diretamente para Ana. Você não salvou apenas uma vida hoje. Você me fez repensar o que é essencial. As palavras dele ecoaram na sala, mas Ana percebeu que ainda havia resistência. O maior desafio estava apenas começando. Não adiantava nada ressoar em sua mente se não conseguisse transformar aquilo em algo concreto. E assim, respirou fundo e decidiu que aquele seria apenas o primeiro passo. Ao final do evento, Ana se aproximou de Roberto. Sorrindo com gratidão, ela disse: Você falou sobre repensar. E se fizéssemos isso juntos? Se você me deixar ajudá-lo a entender como é viver essa realidade de perto, eu prometo, você vai se surpreender. Roberto a encarou por um instante que pareceu eterno. A vulnerabilidade e a força que emanavam daquela mulher o tocou de um jeito que ele não esperava. Você quer me ensinar? Ele perguntou, uma mistura de ceticismo e curiosidade em sua voz. Eu quero que você veja vidas transformadas, respondeu Ana, a emoção trazendo os olhos dela para umedecer. Não apenas números em uma planilha, mas crianças que têm sonhos, como meu filho. Havia algo mais profundo nas palavras de Ana que começou a atravessar a barreira entre os dois mundos. O dela, repleto de amor e luta, e o dele, marcado pela superfície do sucesso e da frieza corporativa. Ana sentiu que naquele momento estava plantando uma ideia direta no coração de Roberto. E foi assim que nasceram os planos de um projeto para a inclusão de crianças especiais em escolas regulares, uma ideia que não seria fácil de implementar, mas que estava começando a encontrar sua forma. Ana sabia que não seria uma caminhada fácil, e cada passo exigiria coragem. Mas a luz da esperança queimava forte dentro dela. Enquanto saía do evento, seu coração pulava de alegria. No entanto, uma sombra de incerteza ainda pairava. O muro da sociedade de elite não seria demolido facilmente, e Ana poderia enfrentar muita resistência, até mesmo traição entre aqueles que agora admiravam. Ao voltar para casa, sonhando acordada com um futuro para Lucas melhor, seu telefone vibrou. Era uma mensagem de Roberto. Vamos nos encontrar amanhã para discutir sua proposta? O sorriso em seu rosto se iluminou. Mas, como qualquer mudança, vinha acompanhada de um risco maior. Afinal, como ela lidaria se Roberto mudasse de ideia após conhecer os verdadeiros desafios que enfrentava? Amanhã seria um novo dia e uma nova batalha. O destino de muitos estava nas mãos de um homem que, por um momento, a havia ouvido. E Ana se perguntou: seria ele o aliado que ela tanto precisava ou apenas mais um que olharia para o lado na hora da verdade? Ana acordou cedo na manhã seguinte. O sol mal tinha nascido, mas sua mente já estava acelerada. Cada pensamento girava em torno do encontro com Roberto. Cada possibilidade, cada desafio. Ela sabia que era uma oportunidade rara e que precisava aproveitá-la ao máximo. O café esfriava na mesa, enquanto ela revisava mentalmente os pontos que queria abordar. Não posso deixar essa chance escapar, sussurrou para si mesma, enquanto arrumava o cabelo. A expectativa e o medo dançavam dentro dela, como se abrigassem um campo de batalha. Precisava ser forte. Quando finalmente chegou ao café onde combinaram um encontro, o lugar estava tranquilo. O aroma fresco de pão e café preenchia o ambiente de maneira acolhedora, mas Ana sentia seu estômago apertar. Sentou-se em uma mesa ao fundo, seus olhos fixos na porta, esperando por Roberto. Ele entrou, vestido de forma casual, mas ainda exalando a aura de poder que o acompanhava. O coração dela disparou. Ele tinha um sorriso simpático ao vê-la, mas ela notou uma sombra de receio em seus olhos. Oi, Ana, espero que você esteja bem, disse ele, puxando uma cadeira e sentando-se. O tom de sua voz tinha um leve tremor, como se estivesse navegando por águas desconhecidas. Estou ótima, obrigada por vir, respondeu ela, tentando transmitir confiança. Enquanto conversavam, Ana apresentou suas ideias, pintando um quadro vívido do que uma inclusão verdadeira poderia fazer.
Falou sobre as crianças, sobre os sonhos de Lucas e como a escola poderia ser um lugar onde cada um se sentisse valorizado. Cada palavra que saía de sua boca era uma tentativa de conectar-se com ele, de fazer com que ele enxergasse não apenas números, mas vidas. Roberto escutava atentamente, mas aos poucos Ana notou que ele parecia hesitar. Ana, isso soa maravilhoso, mas as realidades práticas, bem, elas não são simples. Para implementar isso, precisamos de muito mais do que apenas uma ideia. Ele disse, cauteloso, como se estivesse tentando preparar o terreno para outra recusa. O coração dela afundou. O que era um sonho vulnerável, agora se tornava um obstáculo. Eu sei, ela respondeu, a voz mais fraca do que gostaria. Mas eu também sei que as melhores coisas da vida muitas vezes vêm com dificuldades. O que é necessário é a vontade de fazer acontecer. E se a vontade não for suficiente? Roberto questionou com a expressão de alguém que já havia enfrentado dificuldades e sabia da realidade cruel que ele tinha que lidar. Ana sentiu lágrimas se formando nos olhos, mas não hesitou. Então, nós fazemos isso juntos. Se você se comprometer, eu estarei ao seu lado em cada passo. Não precisamos fazer isso sozinhos. Podemos trazer outras pessoas com corações abertos. Nós podemos mudar a narrativa. Com cada palavra, sua convicção aumentava. A tensão no ar era palpável. Ana prendeu a respiração, esperando pela resposta dele. Roberto a olhou nos olhos e, por alguns segundos que pareceram eternos, parecia lutar contra algo dentro dele. A frustração em seu rosto se misturava com uma dúvida profunda. Eu não sei se posso, ele finalmente admitiu, a fragilidade em sua voz ressoando entre eles como um eco distante. O coração de Ana despencou. O que seria dela agora sem a força de Roberto? O silêncio se arrastou até que ele continuou. Mas, e se eu levasse você para um lugar que pode mudar tudo? Um lugar onde podemos ver o impacto que queremos criar, um desafio que pode nos unir e, quem sabe, me fazer acreditar de verdade. Ana sentiu uma onda de esperança misturada a um frio na espinha. Um lugar? Ela indagou, a curiosidade despertando dentro dela. O que ele tinha em mente? A resposta de Roberto seria a chave para abrir uma nova porta ou uma barreira insuperável. O que ela não sabia era que essa jornada a levaria a um caminho que desafiaria tudo o que ela pensava saber sobre compaixão e determinação. "O que você está dizendo?" perguntou, ansiosa. "Uma visita a uma instituição que já trabalha com inclusão, mas você deve estar preparada, e talvez você não goste do que vai encontrar", Roberto disse, seus olhos refletindo a incerteza de um futuro incerto. Ana respirou fundo. O coração batia rápido, mas uma nova centelha de determinação brilhava dentro dela. Se era assim que teriam que começar, ela não recuaria. Mas o que poderia estar à espera nessa instituição que ele mencionara? Uma nova realidade estava lhe chamando, e Ana sabia que era hora de descobrir. Ana sentiu seu coração acelerar ao ouvir as palavras de Roberto. "Uma instituição de inclusão", repetiu para si mesma, enquanto sua mente corria com imagens de crianças sorridentes, braços abertos e sonhos que podiam ser realizados. Era o tempo de agir, de desafiar suas próprias incertezas e ver o que aquele lugar podia revelar. "Quando podemos ir?" perguntou, a determinação em sua voz surpreendendo até mesmo a si mesma. Roberto hesitou por um momento, como se quisesse medir a intensidade do comprometimento dela. "Podemos ir amanhã", respondeu ele, um leve sorriso surgindo em seus lábios. "Mas precisamos estar prontos. O que vamos ver vai além do que esperamos." As horas seguintes foram uma mistura de ansiedade e excitação. Ana não conseguia pensar em mais nada. Sua mente voltava constantemente à imagem daquela instituição. O que poderia ser tão impactante? O que poderia agitar o coração de uma pessoa como Roberto? Ela se preparou mentalmente e, mesmo sabendo que os desafios seriam grandes, um impulso de esperança crescia dentro dela. Dormir foi difícil, a mente fervilhando com a possibilidade de transformação. Quando finalmente fechou os olhos, os sonhos não vieram.
apenas fragmentos de um futuro que ela tanto desejava. A manhã seguinte chegou de forma rápida e Ana estava pronta para enfrentar o desconhecido. Vestiu uma blusa confortável, mas que ainda fazia ela se sentir confiante, pegou uma pasta com anotações e saiu de casa, seu coração batendo com expectativa. Ela encontrou Roberto na entrada do café novamente. Ele havia chegado mais cedo, como se já estivesse preparado para a jornada. "Está pronta?" perguntou, e a intensidade em seus olhos refletia um misto de ansiedade e esperança. "Sim, vamos mudar isso", afirmou Ana, com a determinação escorrendo de suas palavras. A viagem até a instituição foi preenchida por uma conversa animada, ambos compartilhando sonhos e ideais, mas também dando espaço para as inseguranças que ainda pairavam no ar. Roberto, mesmo mais relaxado, ainda hesitava em algumas de suas afirmações, como se estivesse tentando convencer a si mesmo. Quando chegaram à instituição, Ana ficou impressionada com a grandeza do lugar. Era um edifício moderno, mas por dentro a atmosfera estava marcada com uma certa humildade. Crianças brincavam em um pátio, algumas com necessidades especiais, outras não, mas todas unidas em harmonia. "Isso é incrível", murmurou Ana, encantada. A energia que emanava daquele ambiente era contagiante, e logo ela se sentiu mais leve, como se estivesse no lugar exato que precisava. Roberto parecia mais sério ao observar a cena. Ana percebeu que ele estava preso a alguns pensamentos. "Você está bem?" perguntou, preocupada. "Sim, só isso é mais intenso do que pensei", ele respondeu, a voz pesada de emoção. "Aqui, tudo é real. As dificuldades que enfrentam parecem pequenas diante disso." Os dois foram recebidos por uma mulher que se apresentava como a diretora da instituição. O acolhimento caloroso fez com que Ana se sentisse ainda mais em casa. Ela seguiu a diretora em um tour pelas instalações e, a cada sala visitada, a emoção dela aumentava. Havia arte, música e histórias de superação por toda parte. Era um local que pulsava vida. No entanto, em um dos corredores, algo chamou sua atenção. À sua direita, uma porta estava entreaberta e um som suave de risadas ecoava do interior. Ela hesitou por um momento, mas foi atraída pela curiosidade. Com um empurrão leve na porta, ela olhou para dentro e viu uma cena que a fez parar completamente. Uma faxineira estava brincando com uma criança em uma mesa cheia de tintas. O sorriso da criança iluminava o ambiente. Ana já havia lido sobre inclusão, mas ver aquele momento, tão puro e bonito, a fez sentir um nó na garganta. "Roberto", chamou, sua voz baixinha. Ele se aproximou e, ao ver a cena, parou. Os dois trocaram um olhar que dizia tudo. Era ali que a mudança começava. Mas o que mais esse lugar guardava? E qual seria o papel daquela faxineira na transformação que eles buscavam? Ana mal conseguia imaginar como os próximos passos moldariam não só o destino de muitos, mas também o dela. E enquanto observava, um misto de ansiedade e esperança fervia dentro dela. O que está por vir pode ser maior do que tudo, pensou. Bastava, então, qual seria a verdadeira missão naquela visita. Ela sentiu que uma nova jornada estava prestes a se desenrolar diante deles. Ana permaneceu em silêncio, hipnotizada pela cena que se desenrolava diante de seus olhos. A faxineira, com os cabelos presos em um coque bagunçado, espalhava cores e risadas ao redor. A criança, com um brilho no olhar, tentava decidir que caminho seguir com o pincel, azul ou amarelo. Era uma escolha simples, mas cheia de significados. Cada toque de tinta era uma viagem, uma possibilidade, um pouco da liberdade que ele tanto ansiava. Roberto, ao seu lado, estava tão absorto que a respiração de ambos parecia em uníssono. "Olha isso", sussurrou Ana, sem saber se referia mais ao ato de pintar ou à conexão que se formava ali. É incrível ver a inclusão na prática." A faxineira já havia notado a presença deles e, com um sorriso caloroso, acenou como que para convidá-los a entrar. Ana sentiu um calor no peito. O ambiente, até então enraizado na formalidade da visita, agora se transformava em um lar.
Quando se aproximaram, a mulher os cumprimentou com um "Oi, sou a Maristela. Estamos lhe dando vida à arte hoje." O olhar da faxineira brilhava de entusiasmo. "Esse é o David, o artista do dia." A criança virou-se e sorriu, mais confiante do que nunca. Ana sentiu um impulso. "Posso tentar também?" perguntou. "Claro," Maristela respondeu, tirando uma cadeira para que Ana se juntasse a eles. Assim, cercada por sonoras risadas e pincéis coloridos, Ana se permitiu entrar naquele mundo. O prazer simples de pintar, de criar algo juntos, como se o ato de colorir fosse mais do que apenas isso. As horas se foram como minutos, e enquanto brincavam, Ana percebeu que aquela oficina não era apenas sobre arte, era sobre aceitação, amor, inclusão. Então, no meio do riso e da conversa, uma ideia começou a brotar em sua mente. Que tal juntar suas forças para algo maior, um projeto que englobasse todos os aspectos da inclusão? Por outro lado, Roberto parecia mais distante, contemplativo. Ele estava eufórico, mas a visão daquelas interações profundas o fazia refletir. Ana não pôde deixar de notar como ele olhava para David com um misto de respeito e admiração. "Você está pensando em algo?" Ana perguntou, abrindo espaço para que ele compartilhasse seus sentimentos. "Sim," respondeu Roberto hesitante. "Isso está me fazendo reavaliar muito. Eu pensei que só haveria números e estatísticas, mas aqui está a verdadeira essência. Tudo o que fazemos, isso aqui é o que realmente importa. As relações, o impacto na vida dessas crianças." Ana sorriu. A transformação que ela esperava de Roberto, ela finalmente começava a ver. Ele estava se abrindo, permitindo que os sentimentos emergissem. Nesse espaço, a força da inclusão se tornava uma bandeira. Mas como eles poderiam criar uma ponte entre esse mundo e aqueles que ainda estavam à parte? A ideia de um projeto começou a tomar forma. Uma solução que pudesse unir pessoas e expandir o alcance da inclusão. Ao olharem para David, Ana e Roberto sentiram que tinham um propósito. Não era apenas sobre eles, mas sobre todos os que vieram depois. Quando a oficina chegou ao fim, a faxineira se aproximou deles novamente. "Vocês têm um brilho nos olhos, sabem? Isto aqui é só o começo." Ana, em um momento de impetuosidade, olhou para Roberto e disse: "Precisamos fazer algo, precisamos mostrar para mais pessoas o que é possível." Mas o que eles fariam? Que passos deveriam ser tomados para dar vida àquela ideia? As perguntas ecoavam na mente de Ana como um eco distante, mas ela sabia que tinham que agir. Uma tentativa de mudança estava prestes a eclodir, mas qual seria o primeiro movimento a fazer? Enquanto olhavam para o entusiasmo em torno de si, a urgência da ação apertava seu peito. Ana se virou para Roberto, seus olhos firmes e esperançosos. "Vamos descobrir isso juntos?" A resposta de Roberto poderia mudar tudo. Ana estava elétrica. A ideia pulsava em sua mente como um tambor e sentia que a oportunidade de transformar aquela felicidade em algo maior estava em suas mãos. Ela olhou para Roberto, que parecia absorver tudo ao seu redor, as risadas, as cores, as esperanças. "Você acredita que a arte pode ser o início de algo grande?" perguntou, vontade de tirar dele uma confirmação. "Com certeza," ele respondeu, a voz firme, mas os olhos ainda vagando. "Mas como podemos traduzir isso em ação? Precisamos de um plano." A insegurança em sua expressão era clara, mas havia um brilho de determinação que não passava despercebido. Ana sentiu seu coração acelerar. Ele estava disposto a sonhar junto, e isso era tudo o que precisava. "Que tal começarmos aqui mesmo, nesse espaço que já é tão acolhedor?" sugeriu. "Podemos organizar oficinas de arte, trazer mais crianças e famílias para participar. Isso poderia gerar uma onda de inclusão." Os olhos de Roberto brilharam. "Isso faz sentido, e podemos buscar parceria com escolas, fazer eventos, precisamos espalhar essa energia." A ideia estava se formando, cada um acrescentando peças ao quebra-cabeça. Ana estava tão empolgada que não percebeu o sorriso na época de Maristela que se aproximava, ou como a faxineira estava admirada com o entusiasmo deles.
Vocês estão falando sobre um grande projeto, não é? Posso ajudar, Maristela confirmou, os olhos brilhando como os de David quando misturava as tintas. Esse lugar precisa de ações como essas. Vi tantas crianças deixadas de lado. Ser parte dessa mudança seria lindo. Ana sentiu uma onda de gratidão. Era incrível ver a paixão de Maristela se unir ao deles, como se tudo estivesse se conectando de alguma forma. Ninguém melhor do que você para nos ajudar. Sua experiência é fundamental, Ana exclamou. Continuaram conversando, a ideia evoluindo a cada minuto. A energia no ar estava palpável. As ideias estavam surgindo, workshops, exposições, uma comunidade de apoio. Imaginar uma galeria onde as obras das crianças pudessem brilhar trazia um frio na barriga de Ana. Poderíamos fazer com que as famílias se unissem também, mostrar o potencial que existe dentro delas, gritou, quase não contendo a animação. Roberto começou a anotar tudo. Ele escrevia com ardor, como se aquelas palavras fossem sementes que poderiam florescer. Ana não podia acreditar o quanto estavam transformando aquele momento em algo significativo. Da simples ideia de uma oficina, estavam se tornando criadores de algo grande. Mas, no fundo de sua mente, uma questão perturbava a Ana. O que vai acontecer quando voltarmos à realidade? E se não tivermos apoio suficiente? O medo da possibilidade de falhar a segui-la era um peso que se acentuava. A grandeza da visão às vezes fazia ela se sentir pequena. Roberto percebeu a mudança na expressão de Ana. Ele parou por um momento, segurando seu olhar. Ana, vamos manter isso real. Precisamos de mais pessoas. Temos que buscar apoio e financiamento. Como o projeto pode ir além da nossa imaginação? Ana assentiu, agora mais confiante. Avançavam para um futuro onde não apenas sonhariam, mas agiriam. A conexão entre eles parecia mais forte, como se estivessem forjando uma aliança para um verdadeiro propósito. Noite passada, eu li sobre um evento de arrecadação que está rolando na cidade. Eles aceitam propostas. Podemos apresentar a ideia lá, Roberto sugeriu de forma quase elétrica. Ana sentiu uma onda de esperança. A possibilidade de expor seu sonho em um espaço maior era intoxicante. Vamos fazer isso, precisamos nos preparar, não vamos deixar essa chance escapar, ela disse, já pensando em como organizar tudo. Mas a tensão começou a crescer. O que mais poderia dar errado? E se a ideia que ardia em seu peito não fosse bem recebida? Essas dúvidas perpassavam seus pensamentos, enquanto a tarde cada vez mais se tornava noite. Roberto, e se não conseguirmos? E se ninguém se importar? Ela perguntou, a voz um pouco hesitante. O silêncio se instalou entre eles, dois corações pulsando no mesmo ritmo, mas com medos distintos. A resposta de Roberto poderia mudar o rumo não só da ideia, mas de suas vidas. Será que eles teriam coragem suficiente para se jogar nas profundezas desse novo projeto? Ana olhou fundo nos olhos de Roberto, buscando uma resposta que dissipasse suas inseguranças. O tempo parecia se arrastar. A verdade era que ambos estavam tão mergulhados na ideia do projeto que a possibilidade de falha parecia uma sombra espreitando atrás deles. Olha, Ana, nada é garantido. Mas se não tentarmos, nunca saberemos o que poderíamos conquistar. E se a arte tiver poder para mudar vidas, então precisamos acreditar nisso. Mesmo que apenas uma criança se sinta vista e acolhida, já vale a pena, Roberto disse. Sua voz era como um sopro de esperança. As palavras dele penetraram na mente de Ana, aquecendo seu coração. Você tem razão. Não podemos deixar o medo nos dominar. Com um gesto decidido, levantou-se e começou a organizar as folhas que estavam espalhadas sobre a mesa. Cada rabisco se tornava um passo em direção ao que tanto sonhavam. Vamos dar os primeiros passos. Temos que rascunhar um plano mais definido e desenhar como será essa oficina. Naquele momento, a ideia ganhava forma. As duas mentes eram como pincéis sobre a tela em branco da realidade. Enquanto organizavam suas anotações, Maristela se uniu a eles, trazendo mais um brilho aos olhos. Vamos fazer algo que vire notícia, algo que faça todos entenderem a importância da arte para nossas crianças. Enquanto falavam, novas ideias surgiam. Uma exposição temporária que mostrasse não só as obras, mas também as histórias por trás delas.
a dificuldade das famílias, os talentos escondidos de cada criança. A arte poderia ser a ponte para a empatia. Ana olhou para Maristela e um sorriso se formou em seus lábios. Sim, precisamos de depoimentos. Podemos gravar vídeos das crianças criando e compartilhando suas histórias. Isso pode tocar as pessoas. A energia da sala era contagiante. Ana nunca tinha sentido algo parecido. A sensação de estarem juntos nessa jornada, de se apoiarem, era uma força indescritível. Até mesmo o som do burburinho do café se tornara música para os seus ouvidos. E, de repente, o mundo lá fora parecia tão distante. Mas, enquanto riam e projetavam seus sonhos, um pensamento incômodo ainda pairava sobre Ana. O que fariam se as coisas não saíssem como planejado? E se o evento de arrecadação não atraísse a atenção que esperavam? Roberto, e se tudo isso não for suficiente? Como podemos garantir que teremos pessoas suficientes para apoiar nosso projeto? O tom dela ficou mais baixo, mas a expectativa de resposta estava em seu olhar. Roberto respirou fundo, então disse: precisamos ser estratégicos. E o que é um pouco de risco comparado à possibilidade de fazer a diferença? Até mesmo uma pequena ideia pode gerar grandes mudanças. Esse encorajamento parecia acender uma chama dentro dela. Ok, então vamos juntar tudo o que temos e preparar algo incrível, hoje mesmo. Nesse momento, enquanto se esforçavam para juntar ideias, a porta do café se abriu. Um homem alto, de terno impecável, entrou, e as conversas diminuíram em um instante. Ele olhou em volta, como se estivesse capturando o ambiente. O rosto dele era desconhecido, mas uma aura de poder o cercava. Havia algo de especial naquela presença. Roberto e Ana trocaram olhares, intrigados. O que aquele homem estava fazendo ali? Poderia ele ser um investidor disposto a ajudar em seus sonhos? Ana sentiu o coração disparar. Um novo sentimento de expectativa misturado à ansiedade a dominou. Roberto, e se esse homem for a resposta que estávamos esperando? As palavras pairaram no ar, enquanto a sala lentamente recuperava a conversa. Mas os dois já estavam focados no homem, que parecia imerso em suas próprias reflexões. O que viria a seguir? Poderia essa figura inesperada mudar o curso de seus planos? A tensão na sala aumentava a cada segundo, enquanto o misterioso homem olhava em volta, tomando nota do ambiente ao seu redor. O café, com suas mesas pequenas e aconchegantes, parecia pequeno diante da presença dele. Ana não conseguia se conter. O pensamento de que aquele poderia ser o ponto de virada a atormentava e, ao mesmo tempo, a energizava. Tudo o que ela precisava era de coragem para dar o próximo passo. Roberto se inclinou levemente para frente, sussurrando: vamos ver o que ele vai fazer. Era uma mistura de excitação e apreensão. O homem continuava caminhando, dando passos firmes e decididos, até se aproximar do balcão. Uma funcionária sorridente o cumprimentou, enquanto ele balançou a cabeça em reconhecimento. Ana e Roberto trocaram um olhar. O que poderia ser a pergunta que mudaria o rumo da conversa? Oi, pessoal! Maristela interrompeu, quase gritando. Vamos lá, o que ele está fazendo? Deixa eu ver! Com isso, ela se levanta e os dois a seguem, ainda sem saber o que fazer. O homem pediu um café preto. Ana sentiu um frio na barriga. Aquele simples ato poderia dar origem a algo extraordinário. Enquanto ele aguardava o pedido, Roberto decidiu tomar coragem e se aproximou. Ana hesitou, mas logo o seguiu. Um instante depois, estavam ali, diante do desconhecido, que poderia se tornar seu aliado. Com licença, senhor, Roberto disse, controlando a tremedeira na voz. Nós estamos com um projeto voltado para a arte e crianças carentes. Se você tiver alguns minutos, adoraríamos compartilhar nossa ideia. Acreditamos que a sua visão poderia poderia fazer uma grande diferença. Ana sentiu o coração apertar quando o homem virou a cabeça lentamente. Ele parecia avaliá-los com um olhar que denotava um pensamento profundo. Arte e crianças. Interessante. A voz dele era grave, mas carregava um tom curioso. E o que exatamente vocês planejam fazer? Maristela, que não conseguia conter sua empolgação, começou a falar.
Queremos realizar oficinas de arte, onde as crianças poderão se expressar e contar suas histórias. Estamos pensando em uma exposição para arrecadar fundos e mostrar o quanto a arte pode impactar a vida delas. Nesse momento, Ana percebeu que as palavras de Maristela estavam flutuando no ar, e o rosto do homem começou a mostrar um leve interesse. Ele arrumou a gravata e pediu: "Desculpem, mas vou precisar ouvir mais. Vamos conversar." A cena foi como uma luz piscando na escuridão, trazendo à tona uma esperança que Ana achava quase esquecida. Eles se movimentaram para uma mesa mais reservada, e enquanto se acomodavam, a sala parecia girar ao redor deles, como se fossem as únicas pessoas ali. "Mas, digam-me", o homem começou olhando intensamente para Ana e Roberto. "O que existe por trás dessa paixão? Por que isso é tão importante para vocês?" Ana engoliu em seco, sentindo a profundidade da pergunta. Era um convite para se abrir, para compartilhar as partes mais vulneráveis de suas jornadas. Com a voz firme, ela começou: "A arte sempre me salvou. Quando criança, tive acesso limitado a ela, mas mesmo assim, ela me ensinou a sonhar. E não quero que outras crianças passem pelo que eu passei. Quero que elas sintam o poder de se expressar." Roberto e Maristela a olhavam, cheios de incentivo. As palavras de Ana ecoaram como música, tocando não só o coração dela, mas o deles também. O homem inclinou a cabeça, quase em sinal de admiração. "E o que vocês precisam para fazer isso acontecer?" Ana sentia que a resposta estava prestes a surgir, e uma onda de determinação a envolveu. "Precisamos de patrocinadores, de doações e de pessoas que acreditem na arte como meio de transformação." O homem pareceu imerso em pensamentos. A tensão era palpável, com a expectativa borbulhando no ar. E quando Ana pensou que havia sido ouvida, ele sorriu e disse: "Muito bem, eu investiria na sua ideia. Mas há um pequeno detalhe." A frase suspensa deixou o grupo em um quase silêncio. O que viria a seguir? Que detalhe poderia mudar tudo? O silêncio pairou na mesa como uma nuvem densa, enquanto todos trocavam olhares carregados de expectativa. O homem fez uma pausa, observando o efeito de suas palavras. Ana sentiu o coração acelerar, a respiração falhar. O que ele diria a seguir? "O pequeno detalhe", começou ele com um sorriso enigmático, "é que eu também sou artista. E não apenas isso, sou um artista que cresceu em um bairro carente, assim como as crianças que vocês desejam ajudar." Ele apoiou os cotovelos na mesa e analisou cada um deles com um olhar intenso. "O que eu espero, em troca do meu investimento, é que vocês me deixem ser parte desse projeto." Os olhos de Roberto brilharam, enquanto Maristela parecia saltar de felicidade. Mas enquanto a euforia começava a se espalhar pela mesa, Ana hesitou. "Mas como você seria parte disso? O que você está propondo?" Sua voz saiu mais tímida do que pretendia. "Quero trabalhar lado a lado com vocês", ele respondeu, com uma sinceridade que ressoava. "Posso oferecer não apenas dinheiro, mas também minha experiência e contatos no meio artístico. Podemos criar algo grandioso juntos. Farei questão de me envolver em cada etapa, desde as oficinas até a exposição." O coração de Ana pulsava de esperança, mas uma sombra de dúvida lhe atravessou a mente. Seria mesmo possível que ele se importasse tanto assim? E se, no fundo, estivesse apenas buscando atenção, ou, pior, um jeito de se promover? No entanto, sua intuição dizia que ele tinha uma conexão real com a causa. "Era exatamente isso que queríamos", Roberto disse aliviado. "Precisamos de alguém que acredite de verdade na transformação que a arte pode proporcionar. Mais do que dinheiro, precisamos de parceria e apoio genuíno." Ana olhou para Maristela, que estava radiante. O sorriso dela parecia contagiante, um reflexo da esperança que agora começava a tomar forma diante delas. "Se você realmente está disposto a se envolver, podemos fazer isto crescer." "Então vamos dar início a isso agora mesmo", interrompeu o homem, pegando um caderno da mesa. "Podemos anotar as ideias, traçar um plano. Consideremos isso um começo." Mãos começaram a se mover, canetas riscando o papel, esboçando sonhos, planejando cada passo da jornada à frente.
O café, antes apenas um local de encontros casuais, transformava-se em um centro de criação e esperança. Não demorou muito para que a conversa se tornasse um furor de entusiasmo. Ideias surgiam, palavras se cruzavam com facilidade. A imagem de um futuro que antes parecia distante, agora se tornava mais clara, mais próxima. Contudo, enquanto todos focavam no planejamento, Ana não conseguia sacudir a sensação de que havia algo mais profundo, algo ainda não revelado. O homem, por trás de sua animação, carregava um peso, uma história não contada. Então, ela chamou atenção, com um toque de nervosismo. Qual é o seu nome? Eu percebo que não nos dissemos isso ainda. Ele hesitou, uma sombra de dúvida cruzou seu olhar. Meu nome é Felipe, e eu tenho um passado que pode não ser fácil de lidar, mas ele é a razão pela qual estou aqui. Ele respondeu, e seus olhos pareciam esconder segredos. E naquele instante, um novo mistério se desenrolava. O que Felipe queria dizer sobre seu passado? Qual era o seu vínculo com a arte que poderia adicionar uma camada fundamental ao que estávamos prestes a construir? Ana sentiu a tensão se renovar e o tempo parou enquanto todos esperavam a resposta. O futuro agora parecia não apenas promissor, mas cercado de mistérios a serem descobertos, e uma pergunta pairou no ar, esperando ser respondida. No entanto, a sala do café fervilhava de expectativa e emoções, enquanto Felipe se preparava para dividir a história que carregava. Ana sentiu o coração disparar. A revelação de Felipe poderia não apenas moldar o projeto, mas também mudar o rumo de suas vidas. Felipe respirou fundo e olhou para o grupo, como se buscasse coragem nas expressões deles. Eu cresci em um bairro onde a arte era a única coisa que nos fazia sonhar. Meus pais não tinham dinheiro, mas sempre faziam questão de me incentivar a buscar o que me apaixonava. A arte me salvou de um caminho sombrio, e agora sinto que preciso devolver algo para a comunidade que me deu tanto. Ele começou, sua voz carregada de emoção. Ana trocou olhares com Roberto e Maristela, seus corações pulsando em uníssono. Cada palavra de Felipe era uma janela aberta para o passado dele, e cada detalhe revelava um elo poderoso entre eles. Infelizmente, vi muitos amigos meus abandonarem os sonhos por falta de apoio e oportunidades. Quando alguém não acredita em você, os sonhos parecem distantes. Quero ajudar crianças a nunca sentirem isso, continuou Felipe, agora com as mãos tremendo. A sinceridade em seu olhar era palpável. Ana sentiu um brilho de esperança. E você acha que vamos conseguir? Sua voz saía suave, quase um sussurro entre a emoção do momento. Queremos que as crianças se sintam valorizadas. Queremos que elas sintam que a arte é um caminho e você pode ser a conexão. Sim, juntos podemos fazer isso, Felipe confirmou, sorrindo. Quero que a arte dela seja reconhecida. A exposição que vamos realizar pode entrar na história e mostrar que elas são importantes. Não como estatísticas, mas como artistas. E assim a conversa fluiu, ideias rápidas como tintas em um pincel. Ana, Roberto e Maristela se deixaram levar pela empolgação, visualizando a grandiosidade do que começavam a construir. As horas se passaram como minutos. A paixão crescente por transformar vidas estava ali, cifrando-se na prática do amor que cada um carregava. Felipe pegou uma folha de papel em branco e começou a esboçar as primeiras etapas. Primeiro, vamos criar uma comissão que vai ajudar a organizar a exposição. Precisamos do apoio de escolas, da comunidade. Quem nós podemos convidar? Precisamos mostrar a força da inclusão. Ana sentiu uma onda de felicidade e gratidão. Era como se todos os seus esforços finalmente estivessem criando raízes e florescendo juntos. Havia um futuro ao qual ela nunca poderia ter se atrevido a sonhar antes. Eu conheço algumas escolas que podem se envolver. Eles têm crianças maravilhosas. Sua voz vibrava com a expectativa. Felipe acenou. Ótimo. Vamos fazer com que elas venham, não só para olhar, mas para criar. A experiência de se expressar é poderosa. Vamos mostrar que elas têm uma voz. Ana sorriu, sentindo-se renovada. Isso pode ser transformador.
A conversa tornou-se um turbilhão de ideias, cada um complementando o outro, desenhando um mapa para a realização de um sonho comum. Contudo, em meio aos sorrisos e animação, uma sombra de incerteza ainda pairava sobre Ana. E se as pessoas não acreditarem que isso é possível? Ela perguntou, o temor brotando em seu coração. E se não conseguirmos reunir apoio? O rosto de Felipe se iluminou. Vamos agir. O que importa não é só a opinião dos outros, mas o impacto que podemos causar. Se começarmos com um pequeno grupo, isso vai crescer. Acredite, a arte tem um poder inigualável. Ana sentiu as forças voltarem a fluírem em suas veias. O brilho nos olhos dele era contagiante. Ok, então, vamos começar com a proposta para as escolas e reunir o apoio que precisamos. Ela se levantou, quase sem pensar, e então todos a seguiram, o entusiasmo pairando na atmosfera. Juntos, estavam prestes a dar os primeiros passos de uma jornada que, embora incerta, era repleta de potencial. Assim, os dias passaram e a equipe começou a se estruturar. As reuniões se tornaram frequentes e as ideias multiplicadas. Ana fez contatos, enviou e-mails, reuniu documentos, enquanto Roberto se encarregou de buscar parcerias e Felipe caminhava pela cidade em busca de patrocinadores. Maristela envolveu-se nas escolas, contando a história crua daquelas crianças e da importância de um espaço onde se pudessem expressar. Ao mesmo tempo, Ana descobria que cada pequeno gesto gerava um efeito dominó. As crianças estavam se empolgando e, em bocados mínimos, as vozes estavam sendo ouvidas. O dia da grande exposição se aproximava e a tensão misturava-se à expectativa. Finalmente, o grande dia chegou. O local da exposição estava decorado com as obras das crianças, repletas de emoções e histórias. As paredes contavam relatos de superação e cada pintura, escultura ou desenho revelava a essência de cada pequeno artista. Ana, nervosa, respirava fundo enquanto observava as crianças sendo tocadas pelo entusiasmo das visitas. Enquanto Felipes, Roberto e Maristela organizavam os últimos preparativos, Ana tocava cada obra em exaltação e encorajamento. Diversas pessoas começaram a adentrar o espaço, admirando o que as crianças criaram. Os sorrisos e risadas eram contagiosos, e em meio a isso tudo, Ana percebeu que havia chegado o que realmente importava: o coração pulsante de uma nova era que estava nascendo. Quando tudo finalmente se estabeleceu, as crianças começaram a se apresentar e a narrar suas histórias. Ana parou por um segundo e se deixou levar pela emoção, lágrimas escorrendo pelo rosto. Aquele era o momento que tanto esperava, o símbolo de uma transformação real. Felipe, ao seu lado, parecia tão tocado quanto ela. Estamos apenas começando, ele sussurrou, com um sorriso. Ana assentiu, sentindo dentro de si que este era o verdadeiro começo de algo grandioso. Mas enquanto a celebração acontecia, uma nova certeza ecoou. Essa jornada que iniciara da luta e do amor ainda estava a milhas de distância de seu fim. Juntos eram mais que um grupo, eram movimentos de mudança, corações que pulsavam em sintonia para uma transformação real na vida de muitas crianças. O futuro não era mais um sonho distante, mas uma nova realidade a ser construída todos os dias. E com isso, Ana sorriu. O que começou com um ato de amor incondicional agora havia se transformado em uma revolução de inclusão. Mas, antes de encerrar, é hora de fazer um último pedido. Você precisa se inscrever agora em nosso canal para não perder as próximas histórias exclusivas e emocionais. Deixe um like agora e ajude a alimentar o algoritmo. Essa é a hora de mostrar seu apoio. Comente suas reações e teorias sobre o final. Estamos curiosos para saber o que você achou. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver essa conclusão. Afinal, é assim que juntos podemos espalhar a mensagem da transformação e inclusão.